Olá, alunos, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda, o seu professor da aula de informática. Bom, na aula de hoje vamos estar trabalhando um conteúdo relacionado à terceira semana do seu PET. Então acompanhem comigo. Bom, como objetivo do conhecimento, temos aqui a edição de planilhas. E o conteúdo relacionado nessa edição de planilhas dessa vez será mover e copiar, certo? Mas não só mover e copiar com Ctrl+V e Ctrl+C tradicional. Estamos falando do nosso programa Excel. Então é mover e copiar entre tabelas, entre programas mesmo. Pode ser de um programa para o outro ou dentro do próprio Excel mesmo, tá certo? Então, sabendo disso, na terceira semana, certo? Vamos então dar aqui a continuidade. Bom, então vamos aqui, segunda semana, estudamos ortografia, gramática. Caímos então, na nossa terceira semana, certo? Caímos aqui na nossa terceira semana. Vou dar uma tipo aqui para sua visualização. Então, mover e copiar é o nosso título de hoje, dessa primeira atividade, certo? Então vamos lá. Mover e copiar. Temos aqui mover e copiar. Aqui está uma legendinha que eu coloquei, Clique com o botão direito do mouse e aqui você vai poder selecionar, uma pasta ou um arquivo. Pode ter mais aqui que está meio oculto, pode adicionar outro também. Então aí fica vários subtítulos assim ou subpastas assim dizer, Várias subpastas, certo? Então, apreciando essa imagem aqui, caprichosamente colocada para vocês, vamos então dar continuidade, certo? Deixa eu aumentar a espessura aqui do nosso lápis, certo? Perfeito. Bom, vamos então ler o texto informativo aqui, que eu deixei para vocês. E o texto diz o seguinte, Clique com o botão direito do mouse. Então, clique com o quê? Botão direito do mouse. Peguem as palavras-chave do texto informativo. Na guia da planilha, então, onde será? Na guia da planilha. E faça o quê? Selecione mover ou copiar. Então, temos aqui duas funções. É um ou outro. Mover, a gente tira de um lugar e coloca em outro. Copiar, a gente pega de um lugar e replica ou duplica ele em outro, tá certo? E assim a gente marca, marque a caixa de seleção, tá certo? Como está mostrando aqui na imagem, e criar uma cópia. Aí nisso você cria uma cópia, tá certo? Em antes da planilha, selecione onde está colocada a cópia, depois selecione OK, perfeito? Vamos ler de novo então, fazendo os rabiscos. Vamos então, clique com o quê? Com o botão direito. Na onde? Na guia da planilha. Para fazer o quê? Selecionar. Selecionar o quê? Copiar. Então copiar ou mover. Mover ou copiar, tá certo? Então, uma dessas duas funções. Na onde? E o próximo passo? O próximo passo é marcar a caixa da seleção, de seleção. Após isso, eu crio uma cópia. E para isso, antes da planilha, selecione onde deseja colocar a cópia. Então, antes de copiar, a gente tem que saber onde é que a gente quer colocar essa cópia. E, por fim, selecione o botão de OK para dar a confirmação desse comando. Muito bom mesmo. Bom, então, vamos lá. O que faz o botão mover? Mover. Temos o botão copiar, temos o botão mover, tá certo? Então, vamos lá. Botão mover. Vocês acham que o quê? Vocês acham que ele copia? O que o botão copia faz? Ele duplica, o que já temos, certo? E o botão mover ele faz simplesmente tirar do lugar e levar para o outro. É como se você estivesse na cozinha e você tem um quadro. E você vai mover ele da cozinha para o quarto. Esse quadro não estará mais, na cozinha. Mas se você duplicar esse quadro, igualzinho como estava na cozinha, e levar para o quarto, você terá o mesmo quadro, na cozinha e no quarto. Então, você fez o mecanismo de copiar. Então, copiar a gente já anula aqui, não estou marcando aqui dentro, certo? Então, isso aqui não é, lembrando que é só para marcar um X, eu estou colocando falso, porque não é essa questão. O que faz o botão mover? Ele move um arquivo ou um texto? Olha só. Ele move um arquivo ou texto ou ele cola? O botão copiar,
ele está diretamente ligado a colar. O botão mover, por que não pode ser colar? Porque o botão mover ele vai recortar, certo? Então o sinônimo de mover é recortar. Colar não é adequado aqui nessa ocasião para a gente no sentido de mover. Então esse daqui também é falso. E por fim nos resta, né, por eliminatória, a relação de mover um arquivo ou texto, que é exatamente isso que a gente quer, tá certo? É exatamente isso que a gente quer. A gente quer mover de um lugar para o outro, sem deixar rastros, sem deixar pistas, tá certo? Então, nono ano, vamos lá então para a nossa atividade número 2, certo? Muito bem resolvida a nossa atividade número 1. Vamos partir para a atividade número 2. Diz o seguinte, né? Temos um teminha aqui, ainda relacionado, né? Aqui é o nosso tema, ainda relacionado à relação de edição de planilha, ainda relacionado à relação de mover e ou copiar, tá certo? Vamos lá então, descemos aqui, voltamos onde paramos, temos aqui então a atividade número 2, tá certo? Então, o texto, copiar uma tabela do Word para o Excel. De onde? Do Word para o Excel. Então, a gente temos aqui dois aplicativos, dois programas. Eu vou transferir daqui para cá. Ah, professor, como assim? Ó, você pega, está fazendo lá seu texto, né? Ou então sua planilha de dados no Word, tá certo? No 7º ano já aprendemos, né? Como fazer isso, como fazer tabelas no Word, tá certo? Não sei se vocês lembram, o professor anterior de vocês se recordarem, explicou, né? Como fazer isso, fazer tabelas, fazer contas dentro do Word, ou MS Word, ou Microsoft Word, são sinônimos, mas é o mesmo aplicativozinho. Então agora a gente vai tirar do Word, certo? Para o Excel, que é o nosso programa foco, né, dessa nossa matéria de nono ano, tá certo? Então vamos lá, temos aqui algumas etapas, alguns passo a passos que deverão ser respeitados para que tudo isso aconteça perfeitamente, tá certo? Então vamos então caçar uma cor aqui diferente, vejamos, um marrom, quase um preto. E vamos aqui então selecionar nosso texto. O primeiro passo diz o seguinte, primeiro passo é em um arquivo do Word, então a gente está aqui dentro do Word, certo? Acompanhe comigo. Selecione as linhas e as colunas da tabela para que você deseja copiar para uma planilha do Excel. Então aqui nesse caso a gente está trabalhando com dois objetos, né? Linhas, colunas, né? Duas características, melhor dizendo. E o objeto a ser removido, a ser movido, né? Na verdade seria copiado, certo? Está sendo aqui a nossa tabela. E vocês aprenderam acima, né, que copiar é duplicar. Então vamos ter uma tabela ainda no Word, né? Não vamos manter ela originalmente no Word. E também transferiremos, né, ela para poder termos ela no nosso programa Excel. Muito bom? Então vamos transferir a tabela daqui para aqui, para o nosso Excel, né, que é o nosso ponto-chave. É ali que a gente vai fazer nossas manipulações, os cálculos, né, as progressões de cálculos e estatísticas e tudo mais, tá certo? Então, fizemos aqui o nosso primeiro passo, a gente desejou copiar e copiamos ela para uma planilha no Excel, fechou? Então, logo pois, fazendo isso, temos a segunda etapa. E a segunda etapa é nada mais nada menos que pressione Ctrl C no seu teclado. Para quem não sabe, né, temos aqui a barra gigante de espaço, temos a tecla Alt na maioria dos teclados, temos o botão do Windows, que é esse desenho parecendo 4 janelas. Nos notebooks temos a opção FN, né, que é funções, e logo após temos o último botão como Ctrl. Acima do Ctrl temos o Shift, o Caps Lock ou fixa, né, e logo acima o Tab, certo? Então vocês aí conseguiram, né, aprender também a encontrar as teclas Alt e, né, teclas Alt e a tecla Ctrl. Nossa, gente, eu estou copiando aqui com o mouse. Tecla Ctrl, certo? Essas duas teclas aqui, perfeito? Então vamos lá, pressione Ctrl C para copiar a seleção.
ok? Então, vamos então, né, para a nossa terceiro e penúltimo passo. Na planilha do Excel, então já entramos no Word, já copiamos tabelas e colunas, pressionamos Ctrl C para fazer essa cópia, e na planilha do Excel, pressione, né, o canto superior esquerdo da planilha, onde você deseja colar a tabela do Word. Pegou aí a charada? Pegou a visão? Vamos de novo. Da planilha Excel, selecione o canto superior esquerdo. Olha lá, aqui, ó. Esse aqui é um canto superior esquerdo, ó. Então aqui, ó, acompanhe a seta. Lado esquerdo, lado superior esquerdo, lado inferior esquerdo, tá certo? Então, esse é o ponto-chave aqui na nossa tabela na hora de copiar. Ok? Então, viemos aqui, selecione o canto superior esquerdo da tabela, da área da planilha, onde você deseja colar. Então, copiamos aqui, certo? Colamos aqui, já dentro do nosso programinha, nosso amigo Excel, certo? Então, colar da tabela do Word. Colamos para colar, né? Dando continuidade acima, Ctrl V. Aqui a gente deu Ctrl C, né? Ctrl Alt Ctrl. Não, isso aqui já é outra coisa, gente. Alt Ctrl foi aqui em cima. E aqui demos um Ctrl C, certo? Aqui demos um Ctrl C, né? Ctrl C. Temos um Ctrl C. Ih, será que vai rolar um desenho? Ctrl. Perfeito. Um Ctrl C, certo? Então vamos lá então. Demos um Ctrl C, temos as informações que o nosso texto nos ofereceu. Vamos então partir, né, para o que mais nos interessa, que é a resposta. A resposta e mais ainda, né, o porquê dessa resposta. Então vamos lá, acompanhe comigo. Questão 1, única questão, né, para podermos terminar com sucesso essa nossa semana 3, certo? Você quem? Você. Então você, meu rapaz, minha moça, que está me ouvindo. Você, então, ó, uma pergunta pessoal. Pronome, né? Pronome aqui foi de um sujeito aqui está direcionado a você. Então temos aqui uma pergunta, né, particular. Uma pergunta que só você pode responder. Você já tinha feito, né, essa ação? Então você já tinha feito todo esse passo a passo aqui? Talvez sim, talvez não. Respondam aí para mim, tá certo? Então você já tinha feito o passo 1, 2, 3 e o passo 4 antes na sua casa, ou ajudando um amigo, ajudando um pai, uma mãe? Já viu alguém fazendo? Então a pergunta é a seguinte: você já tinha feito a ação copiar? Olha só o que está pedindo aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Vou pegar aqui, ó. Você já tinha feito a ação copiar e colar? Pode até ser que sim, né? Passando uma música, um filme, mas aqui está o segredo. Copiar e colar entre tabelas. Então, vocês já tinham feito a ação de copiar e colar entre tabelas antes? Se não, você marca não, nunca fiz. Nunca nem passou pela minha cabeça mexer com isso. Se sim, marque sim, tá certo? Então é isso, alunos. Foi muito bom e muito prazeroso a nossa aula de hoje. E nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.